Sérgio Moro voltou ao campo Bolsonaro e usou Lula para explicar a aliança mais difícil desta pré-campanha. A pergunta por trás da entrevista é simples, mas pesada. Isso é contradição política ou uma escolha estratégica para enfrentar o PT em 2026? A resposta de Moro tenta reorganizar toda a história, do rompimento com Bolsonaro até a entrada no PL. E o ponto mais importante é entender se essa explicação convence o eleitor ou apenas abre uma cobrança ainda maior. Fica até o final do vídeo, porque a virada da entrevista aparece quando Moro deixa de falar só da aliança e começa a tratar essa volta como prova de força eleitoral no Paraná. Pois é, senador, o senhor vem aí de uma articulação política bastante precisa ao longo dos últimos meses, em especial com o PL, o Partido Liberal, que nesse ano traz como candidato, pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, deve ser o nome então que está aí na corrida eleitoral para a presidência da República. É um partido que o senhor também já criticou publicamente, o senhor certamente já falou sobre isso outras vezes, mas que sobretudo também traz uma união novamente entre o senhor e a família Bolsonaro, né? O senhor foi ministro da Justiça no governo Jair Bolsonaro, do qual o senhor deixou com críticas, e nesse momento volta para esse grupo, querendo ou não. Então a nossa pergunta é: por que esse retorno neste momento? Isso não pode causar aí uma certa incongruência na interpretação do público, do eleitorado? Olha, Bruno, vamos lembrar que em 2022 eu fui eleito senador e não tive o apoio do Bolsonaro, tinha lá minhas divergências, mas no segundo turno, quem eles chamaram do Paraná para estar no debate presidencial, para apoiar o Jair contra o Lula naquela eleição de segundo turno, fui eu. Fui lá nos dois, mesmo não tendo sido apoiado por ele anteriormente. Vou interromper rapidinho o vídeo só para te pedir uma coisa. Se você está gostando desse conteúdo, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo conteúdos relevantes como este para você e também mostra para o YouTube que você quer receber mais vídeos nesse estilo. Muito obrigado por isso. Agora vamos continuar com o vídeo. Porque eu entendia que a eleição do Lula seria uma tragédia econômica e moral. E é o que a gente está vendo hoje. As famílias endividadas, as famílias aí com dificuldades. Você circula pelos comércios. Ontem eu estive na feira aqui, na feirinha do Lago da Ordem, em Curitiba, conversando ali com os vendedores, todos eles dizendo: olha, esse é um ano atípico, as pessoas estão sem poder de compra. Isso acaba afetando aí toda a atividade econômica. Do outro lado, colocando o Lula de volta, alguém que não foi inocentado nas condenações da Lava Jato. E o que houve foi uma anulação por formalismo jurídico, a meu ver, na verdade, por razões políticas dele. Isso permitiu e deu um recado para todo mundo do crime que a roubalheira estaria liberada de novo. Esse escândalo do roubo dos aposentados e pensionistas do INSS, acho que é o mais vergonhoso da nossa história, porque foram em cima das pessoas mais vulneráveis. Quantos idosos, inválidos, pessoas com dificuldades que recebiam seus benefícios foram prejudicadas aqui no nosso estado do Paraná, por exemplo. Então agora, o que eu vejo, o Flávio Bolsonaro é o pré-candidato à presidência do PL e é o único que tem condições de derrotar esse projeto de permanência do PT no poder. Por isso nós fizemos essa aliança, mas não é um movimento de agora, porque nesses últimos 4 anos eu cumpri o que prometi à população paranaense. Sempre estive na oposição, mesmo em outro partido. Agora me filiei ao partido que faz a maior oposição ao governo Lula, mas é um movimento, de certa maneira, natural. E aqui nós temos a direita e a centro-direita unidos no Paraná. Pois é, falando justamente sobre essa união, né? A senadora, aqui pelo PL, nós tivemos aí um ato de prefeitos que chamaram a imprensa justamente para falar sobre a saída desses membros, né, do PL, justamente porque estavam contra a sua candidatura em apoio a uma possível indicação, qualquer fosse o candidato do atual governador Ratinho Júnior, né? Houve aí, falou-se em uma debandada do PL de pessoas que não estavam a favor da sua candidatura. Como que o senhor pretende aí convencer as regionais que ainda estão, digamos assim, sem apoiá-lo até este momento? Olha, não houve, de fato, uma debandada. A debandada que foi para dentro, porque nós tínhamos, por exemplo, 5 deputados estaduais e hoje nós temos 12 deputados estaduais do PL, assim como dobramos a nossa bancada de deputados federais.
Nosso grupo é muito forte, nós temos uma chapa aí com o pré-candidato Felipe Barros, deputado federal, que é um dos líderes da oposição ao governo Lula lá no Congresso, e o Deltan Dallagnol, que abrilhantou o país lá com a atuação dele na Operação Lava Jato. Agora, em relação às demais lideranças, nós estamos com portas abertas, estamos construindo um projeto sólido. Convidei para ser pré-candidato a vice o Edson Vasconcelos, que foi uma liderança ali inovadora da FIEP, hoje está licenciado para poder concorrer. E nós vamos apresentar um projeto aqui com enfrentamento dos pontos de estrangulamento da economia do Paraná. Nossas estradas, nosso problema de estabilidade de energia. Nós queremos ter um projeto sólido para a saúde. O que a gente tem visto hoje? Não basta você ter infraestrutura, construir hospital, construir prédio. Você tem que cuidar dali de dentro, de equipamento e de pessoas, dos recursos humanos, para bem atender a população. E a gente perdeu uma grande oportunidade também, Bruno, que foi na pandemia, a falta da digitalização dos serviços completos. Esse negócio da pessoa ter que ficar indo em posto de saúde, sem saber se vai ser atendido ou não, e ficar numa fila enorme. E as pessoas hoje têm o trabalho delas, têm a atividade delas, a gente tem que facilitar a vida das pessoas. O diálogo sempre haverá com as lideranças políticas do Paraná e tem muita gente vindo para o nosso projeto. Hoje, inclusive, nós teremos uma filiação de um prefeito importante do estado do Paraná, e esse movimento vai ser contínuo, certamente, até outubro, na época das eleições. A fala de Moro tenta resolver uma tensão que não é pequena. De um lado, existe o passado de rompimento, críticas e distância do campo Bolsonaro. Do outro, existe a tentativa de apresentar essa volta ao PL como parte de uma frente maior contra Lula e contra a permanência do PT no poder. Quando ele nega que houve debandada e diz que o partido ficou mais forte, Moro está tentando mostrar que essa aliança não é apenas uma acomodação política, mas uma base real para disputar o Paraná. Você acha que essa explicação faz sentido? Ou a contradição ainda pesa mais do que a estratégia? Deixa sua opinião nos comentários, porque agora a entrevista entra em outro ponto decisivo: a forma como Moro usa a própria trajetória para defender que está pronto para governar. Muita gente pode dizer que o senhor não tem experiência ainda o suficiente para estar negociando, digamos assim, né, a partir do momento que o senhor ocupa um cargo no Executivo. O senhor acha que já tem essa maturidade o suficiente para estar articulando, por exemplo, com uma Assembleia Legislativa? O senhor acha que já construiu aí um know-how, né, o suficiente para poder fazer esse tipo de trabalho? Qual a sua visão? O que o senhor diria para o eleitorado paranaense sobre essa articulação que todo, né, governador, enfim, tem que ter para com a sua casa de leis, né? Não, com certeza. Olha, quando eu fui juiz, eu me destaquei. Tivemos casos importantes, caso Banestado, casos contra o crime organizado, Fernandinho Beiramar, a quadrilha dele, eu coloquei na prisão, interroguei o Fernandinho Beiramar, e a gente fez a Operação Lava Jato, a maior operação de combate à corrupção da história do país. Depois, por conta de uma reviravolta política, alguns desses resultados foram comprometidos, mas as pessoas entendem, vê o que está acontecendo no país, essa profunda inversão moral. Porque quem foi preso na Lava Jato foi porque era culpado de roubar a população. Ministro da Justiça e Segurança Pública, os indicadores criminais caíram no ano que fui ministro. Inclusive, assassinatos caíram 22%. Então, nós mostramos eficiência. Hoje tivemos a divulgação da pesquisa Quest, da Genial Quest, né, que indica justamente a liderança em todos os cenários que são apresentados. Primeiro e segundo turno, inclusive. O senhor acredita que isso se dá como um reflexo da sua carreira, evidentemente, como o senhor já falou, mas o senhor acredita ainda que é possível ampliar ainda esses números? Como o senhor vem trabalhando para que isso possa acontecer? Olha, as pesquisas que têm saído refletem uma liderança expressiva, né? Eu agradeço, inclusive, aí aos paranaenses por essa preferência, mas sei que a gente tem que trabalhar com muita humildade até a época das eleições. E o nosso principal objetivo agora é não só expandir o diálogo, mas ouvir as pessoas e construir esse projeto técnico para o nosso querido estado do Paraná. Então, acho que as pesquisas são um reflexo disso, mas também do nosso histórico, né? Como disse, como juiz, como ministro, agora como Senado. Veja que eu não fui daqueles parlamentares que se elegeu falando uma coisa e fez algo completamente diferente lá dentro do Senado. Nesse período de 4 anos, fui oposição
e fui perseguido. E veja, fui até ameaçado pelo crime organizado, mas a gente se manteve firme. Então, acho que é um reflexo dessa soma de fatores. Vamos continuar trabalhando. As pesquisas que saíram nas últimas semanas, saiu uma da Atlas Intel e uma do Paraná Pesquisas, me apontam até com chance aí de ganho no primeiro turno. Essa pesquisa também de hoje, que saiu da Quest, me mostrou uma liderança muito expressiva em relação aos outros candidatos. É isso que a gente vai trabalhar, né? Correndo nossa raia, sem ficar olhando muito aí para os outros, né? Mas preocupado principalmente com o eleitor paranaense. Eu também tenho um mandato de senador que eu tenho que cumprir. Hoje vamos estar em Brasília mais tarde, né? Vou viajar para Brasília, a gente tem uma agenda intensa essa semana e também vamos ficar de olho aqui no nosso estado do Paraná, né? Para a gente poder corrigir e identificar também essas deficiências, como mencionei para você, na saúde, essa questão do olhar humano para as pessoas. Não basta ter o prédio, você precisa ter um estabelecimento que funcione e atue com a atenção necessária ali às pessoas, a educação, a valorização do professor e a segurança, né? Paraná, o estado mais seguro do país. Pode anotar e me cobrar adiante se a gente for honrado com essa preferência dos paranaenses. O caminho é longo ainda, né, Bruno? Mas vamos trabalhar para que a gente consiga aí entender, ouvir o paranaense e apresentar um grande projeto. A entrevista mostra que Moro sabe que essa aliança precisa ser explicada. Ele tenta transformar o retorno ao campo Bolsonaro em uma decisão de oposição a Lula e tenta apresentar a entrada no PL como parte de uma reorganização da direita no Paraná. Para quem apoia Moro, isso pode soar como pragmatismo em um cenário polarizado. Para quem desconfia, a pergunta continua aberta. O eleitor vai enxergar a estratégia política ou uma contradição difícil demais de apagar? Chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou deste conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Esse apoio ajuda o YouTube a entender que vale a pena te recomendar mais vídeos como este e ajuda o canal a continuar trazendo análises e conteúdos relevantes para você. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.